Voltamos a acompanhar a coletiva que o presidente norte-americano Donald Trump concede neste momento. Você vai conferir, inclusive, imagens ao vivo. Trump, inclusive, ele está criticando bastante, de forma dura, o Reino Unido nessa coletiva, falando que há um problema de imigração. Inclusive, criticou o prefeito de Londres, disse que o prefeito é péssimo e que há um problema com o mar ao norte, porque eles precisam abrir a região. Então, veja, mais uma crítica. Donald Trump também falou há pouco que vai romper as relações com a Espanha. E aqui no estúdio a gente vai daqui a pouquinho repercutir ainda mais essa coletiva, os principais pontos para você que acompanha o Conexão Record News. Bom, e a gente, inclusive, vai já conectar com o Vitélio Brusselin, que é pesquisador de Harvard e também professor da Universidade Federal Fluminense. Vitélio, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Não sei se você já me ouve, Vitélio. Boa tarde. Te ouço sim, Kelly. Boa tarde. Obrigado pelo convite. O presidente Donald Trump ontem fez uma coletiva, hoje novamente, juntamente com o chanceler alemão Friedrich Merz. Como que você avalia essas falas de Donald Trump, Vitélio? Olha, Kelly, o Trump usa essa diplomacia coercitiva para os seus oponentes e os seus aliados a agir de acordo com a sua vontade. Já está muito claro que o governo dos Estados Unidos não prioriza a Europa, como os Estados Unidos fizeram ao longo de 80 anos. E existe uma série de críticas, não é de hoje que essas críticas são feitas, desde o início do segundo mandato do Trump, em relação a como a Europeia conduz a sua governança. Então, não há nenhuma novidade nas críticas do Trump, a única novidade é que elas estão acontecendo no meio de que também interessa a Europa, Kelly. Pois é. Agora, como que você avalia, né, essa expansão para além do Irã? A gente esperava que fosse acontecer, mas como que você avalia esse conflito, que já, obviamente, ultrapassa as fronteiras do Irã? Olha, tem duas formas desse conflito afetar o mundo todo. A primeira é economicamente, já está acontecendo com a disparada dos preços do petróleo, especialmente do gás natural. A segunda forma é com outros países ingressando diretamente na guerra. Isso ocorre agora, por exemplo, com o Líbano, que está sendo arrastado para a guerra por conta das ações do Hezbollah, que é um grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, por Israel, pela União Europeia, por boa parte dos países do mundo. Existe um conflito, inclusive, entre o atual governo do Líbano e o Hezbollah para que o Hezbollah baixe as armas. Existe também uma ameaça de Israel de fazer uma incursão terrestre ao Hezbollah. Tem isso e tem o Irã bombardeando território de países vizinhos que têm bases dos Estados Unidos. Isso não era esperado, o próprio Trump se disse surpreso com essas ações do Irã. Mas o Irã está transformando a guerra numa guerra regional e ela tem sim potencial para uma escalada maior. Não há expectativa de que Rússia e China entrem diretamente na guerra. Se isso acontecer, ela toma uma proporção global. Mas no ano passado, quando teve a guerra dos 12 dias entre Israel, Estados Unidos e Irã, nem China nem Rússia ingressaram diretamente. Então, até o momento, a guerra ainda está localizada, com indícios de que possa se ampliar para além do Oriente Médio, mas isso não aconteceu ainda, Kelly. Já que você citou a Rússia, Vitélio, agora há pouco na coletiva, Donald Trump diz que lamenta muito o ódio entre Zelensky e Putin. Inclusive, Donald Trump falou que, mesmo no meio desse conflito todo com o Irã, realmente esse conflito no leste europeu continua sendo uma das prioridades do governo dele. Isso ele respondeu quando foi questionado por jornalistas. Na sua opinião, realmente essa é uma prioridade? Esse conflito no leste europeu é uma prioridade do Trump, tendo em vista, né, a relação toda com a Europa? É uma prioridade porque ele prometeu acabar com essa guerra. Ele queria acabar com essa guerra para ganhar um prêmio Nobel. Mas acabar com essa guerra fazendo com que o lado se rende, né, que capture, que seria a Ucrânia,
seria apenas o início de uma paz temporária. Todos nós sabemos disso. Nós falamos sobre isso várias vezes aqui nas análises. Se a Rússia fosse parar de invadir território ucraniano, teria parado em 2014, com a Crimeia, que é um território estratégico para o controle do Mar Negro. Não parou ali na guerra civil no Donbass e é evidente que não vai parar porque o Trump decidiu ceder parte do território em troca de um cessar-fogo. Então, a Ucrânia tem muita resistência em aceitar esse tipo de acordo, inclusive porque a Ucrânia ainda possui cidades e fortalezas que a Rússia não conseguiu tomar no Donbass desde 2014, ou seja, já lá se vão 11 anos. Então, por que entregaria essas cidades em troca de uma promessa? A Rússia até aqui quebrou mais de 200 acordos de cessar-fogo com a Ucrânia. É uma prioridade para o Trump? Porque ele tem interesses pessoais nisso. Mas a forma como ele trata a guerra não é a forma como um aliado que assinou um acordo de defesa com a Ucrânia trataria. Em 94, a Ucrânia entregou seu arsenal nuclear para a Rússia em troca de um acordo de segurança com a própria Rússia, que agora invade, com os Estados Unidos, com o Reino Unido e a China e a Rússia. A China e a França depois assinaram cartas adicionais. Então, se ali a Ucrânia não foi defendida e os Estados Unidos não cumprem a sua parte nesse momento, eles apenas vendem para a Europa fornecer à Ucrânia, que garante que o Trump cumpriria qualquer acordo com a Ucrânia nesse momento. Ele mesmo tentou firmar um acordo de defesa com a Ucrânia de 15 anos, o Zelensky queria de 50. Mas nem os 15 anos são confiáveis nesse momento, Kelly. Pois é, vou repetir, inclusive, Vitério, que agora há pouco o Trump ele atacou o Reino Unido na coletiva, falando a questão de imigração. E com relação à Espanha, vai cortar as relações comerciais, segundo o Donald Trump, os Estados Unidos vão cortar as relações com a Espanha, porque o governo espanhol não autorizou o uso das bases pelos militares norte-americanos no ataque ao Irã. Então, veja, os Estados Unidos estão envolvidos diretamente ou indiretamente em vários conflitos e ainda Donald Trump continua atacando alguns países. Como que isso pode se repercutir para os Estados Unidos? A questão da Espanha já era complicada porque dos países da OTAN, que o Trump exigiu que investissem 5% em defesa, a Espanha foi a única que se recusou. A Espanha disse que vai continuar investindo 2%. E aí o Trump inclusive veio a público algumas vezes dizer que não sabia se os Estados Unidos defenderiam a Espanha em caso de guerra. As críticas dos Estados Unidos atualmente à Europa são consistentes e têm efeito negativo para os Estados Unidos. Então o Trump faz essas críticas representando o governo desse país, que é um país que há 80 anos tem um acordo de defesa mútua com a grande parte dos países da Europa, o acordo da OTAN. Recentemente nós discutimos aqui a questão da Groenlândia. Seria insensato os Estados Unidos tentarem invadir território de país aliado. E isso foi muito debatido no mundo inteiro. O efeito que está causando, Kelly, é que a Europa está numa corrida armamentista, já vinha de uma corrida armamentista por conta da Rússia, com um pacote de investimentos em defesa de 800 bilhões de dólares, o maior corrida armamentista, o maior rearmamento desde a Segunda Guerra Mundial. E agora a França está dizendo que vai produzir armas nucleares. Mais armas nucleares. A França tem 290 ogivas. O Reino Unido tem em torno de 250. São os dois países europeus que têm armas nucleares próprias. A França está estendendo seu guarda-chuva nuclear para outros países europeus e está dizendo que vai aumentar em muito o seu arsenal. O Macron não está dizendo qual vai ser o tamanho do arsenal, para que nunca mais, palavras do Macron, nunca mais a Europa seja ameaçada da forma como está sendo agora, tanto pelo lado russo quanto por um antigo aliado que são os Estados Unidos, Kelly.